O que se está a passar nos bastidores do Sporting pode abalar por completo a estrutura de poder em Alvalade. Há movimentações discretas, silêncios estranhos e decisões internas que estão a deixar até os nomes mais influentes do clube de mãos atadas. E atenção, esta história não chegou à imprensa tradicional. Não vais encontrar esta revelação na TVI, nem na CNN Portugal, nem sequer nas páginas do Mais Futebol. O que vais ouvir agora é exclusivo. Por isso, antes de continuares, subscreve já o Leãocast, Notícias e Rumor Sporting, ativa o sino das notificações e deixa a tua opinião nos comentários. O que achas que realmente se passa dentro do nosso clube? Tudo começou com um detalhe aparentemente insignificante. O impedimento de Alisson, reforço anunciado como promissor, de disputar a Supertaça devido a um castigo herdado da União de Leiria. A notícia foi tratada como trivial por muitos. Mas há quem diga que foi apenas o primeiro sinal de algo muito maior. Uma fonte com acesso direto à estrutura técnica revelou-nos que a situação de Alisson desencadeou uma guerra interna silenciosa entre dois grupos de poder. De um lado, os que defendem a política atual de contratações centrada na juventude e no potencial de revenda. Do outro, os que exigem reforços com impacto imediato para disputar títulos de forma realista. Alisson não é apenas um jovem talento impedido de jogar. Ele é o rosto de uma decisão polémica que, segundo apuramos, não foi consensual dentro do clube. Há quem garanta que Rui Borges foi contra a sua vinda, considerando ainda verde para o patamar competitivo do Sporting. O treinador teria exigido outro perfil, um avançado experiente, já habituado à pressão e com capacidade de decidir jogos grandes, como aquele frente ao Benfica pela Supertaça. A resposta que recebeu da direção foi seca. Este é o projeto. Adapta-te. A tensão terá subido de tom nas últimas reuniões, com Rui Borges a ameaçar reconsiderar o seu compromisso com o clube caso não lhe dessem margem de escolha para pelo menos 2 reforços até ao fecho do mercado. Mas há mais. O nome de Mateus Reis volta à superfície. O castigo do brasileiro, herdado da final da taça, poderia ter sido contornado com uma providência cautelar, e chegou a ser tentado. O que não se sabe é que dentro da estrutura jurídica do Sporting houve um atraso estratégico deliberado. Sim, leste bem. Um atraso propositado. A decisão de deixar cair a providência não foi unânime. Segundo a nossa fonte, há quem tenha deixado o jogador de fora de forma propositada para pressionar Rui Borges a abdicar de certas peças do plantel que não estariam alinhadas com a nova visão de jogo imposta pela direção técnica. O resultado? O treinador prepara-se para enfrentar o jogo mais importante da temporada sem 2 jogadores cruciais. E os adeptos, esses, continuam sem saber a verdadeira razão por detrás desta ausência dupla. Entretanto, um episódio insólito veio complicar ainda mais o clima em Alvalade. O rebentamento do pneu do autocarro, que à primeira vista pareceu apenas um contratempo técnico, foi descrito por um dos elementos da segurança como suspeito. Fontes internas garantem que, por ordem direta da presidência, as imagens de videovigilância do parque de estacionamento foram retiradas dos arquivos antes que qualquer jornalista pudesse solicitá-las. A teoria oficial continua a ser problema técnico, mas internamente fala-se de sabotagem. A questão que se coloca é: quem teria interesse em comprometer a logística da equipa precisamente na véspera da Supertaça? A presença de Maxi Araújo nos treinos foi anunciada como um alívio para a equipa. Mas a história por trás da sua disponibilidade de última hora é tudo menos simples. O jogador, que havia sido apontado como lesionado crónico por alguns setores do departamento médico, forçou a sua reintegração nos treinos após ameaçar recorrer diretamente à FIFA em caso de exclusão do jogo. A pressão veio acompanhada de um dossiê entregue ao presidente Frederico Varandas com provas médicas contraditórias. O resultado? Maxi treinou, mas não convenceu. A verdade é que há receios de que entre em campo apenas para calar polémica, mesmo sem estar totalmente recuperado. E se achas que estas tensões se resumem ao relevado e aos bastidores técnicos, prepara-te para mais uma revelação que pode mudar a forma como olhas para a liderança do clube. Desde o início da pré-época que o ambiente entre Varandas e Hugo Viana está marcado por trocas de acusações indiretas. O presidente exige respostas desportivas concretas, enquanto o diretor desportivo acusa a administração de amadorismo negocial. Um dos episódios mais tensos ocorreu durante a negociação falhada por um médio argentino, cujo nome ainda está em segredo absoluto. A proposta caiu à última hora porque alguém dentro da estrutura enviou os documentos finais com cláusulas alteradas, algo que o agente considerou desrespeitoso e pouco profissional. Resultado: o jogador assinou com o rival direto da Primeira Liga e a direção tentou abafar o caso. Fontes próximas do balneário afirmam que os jogadores estão divididos. Alguns já não confiam nas decisões da direção técnica. Outros veem Rui Borges como um treinador isolado, sem verdadeira autoridade, cujas ordens são frequentemente revistas por cima. Um dos capitães terá mesmo dito em privado: isto está a transformar-se no caos. E ninguém nos diz a verdade. A cereja no topo desta sequência de eventos foi a reação dos adeptos após a revelação de que o castigo de Alisson seria cumprido precisamente na Supertaça. Nas redes sociais,
os comentários multiplicaram-se, acusando o clube de falta de planeamento, amadorismo e até de manipulação interna para proteger interesses. E por mais que os responsáveis do clube tentem manter a aparência de estabilidade, o que se passa nos corredores de Alvalade é tudo menos tranquilo. E agora, a pergunta que não quer calar: o que será que está realmente por detrás de todas estas decisões aparentemente desconexas? A sensação de quem nos falou, e conhece bem os meandros do clube, é clara. Está em curso uma tentativa de reconfiguração da hierarquia interna. Uma espécie de golpe silencioso para reposicionar as forças de decisão dentro do Sporting. E esta reestruturação pode alterar completamente o futuro do clube. Não é apenas sobre um jogo, um castigo ou uma transferência falhada. É sobre quem realmente manda. E quem vai ficar para contar a história. Se chegaste até aqui, sabes que estiveste a assistir a algo diferente de tudo o que costumas ver nos noticiários. Esta é a realidade escondida por detrás dos sorrisos em conferência de imprensa. Por isso, inscreve-te agora no Leãocast, Notícias e Rumor Sporting, ativa as notificações e, sobretudo, deixa a tua opinião nos comentários. Quem achas que está a puxar os cordelinhos nos bastidores do Sporting? O que está por vir pode surpreender até os mais atentos. E aqui, vais ser sempre o primeiro a saber.